Amantes da arte, aqui é o canal Sua Arte Conta. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vocês estão assistindo meus vídeos, dando like, comentando, nem que seja com coraçãozinho, porque só assim o YouTube vai considerar. Compartilhem, façam o meu canal crescer. Né? Vamos ter mais condições de trazer mais informação, mais coisas interessantes. Vamos continuar hoje, porque o pai do impressionismo foi pai sem saber, gente. Interessante que o que eu observo nesses grandes pintores é que eles fizeram quase que a força, eles conseguiram impor um estilo deles, mesmo sem querer, e abrir o caminho para quem para o que provavelmente não aconteceria. E foi o caso de Manet. O que acontece com Manet? A gente contou até semana passada, e quando ele sai ele para de estudar com Couture, que ele dizia que aquilo parecia um túmulo, porque a luz era artificial, tudo era artificial, e ele sai e ele começa a viajar. Ele vai para a Itália, ele vai para os Países Baixos. Dizem que ele foi para a Espanha nessa época. Ele vai mais tarde. Ao mesmo tempo, quando ele volta, estava em Paris, ele vai muito, como eu já disse, ao Louvre, né? Ele vai muito ao Louvre e tal, e ele se inspira e copia, estuda em cima de Tiziano, de Tintoretto, de Velázquez, lembra que eu falei do Velázquez? E também do Goya, que é o mais atual para a época, né? Goya, Daumier, Delacroix e Colbert. Mas por enquanto ele ainda está o quê? Copiando, não fez nada. Até aí, tudo bem. Muito bem, ele sai em 1858, ele pinta o Bebedor de Absinto, que foi negado no Salão de 1858. Olhem este quadro. A inscrição do Bebedor de Absinto, onde Manet revelava seu estilo, mesmo sendo defendido por Delacroix. E o próprio Couture negou. Por quê? Já começa, se você observar nesse quadro, já começa a ter alguma mudança. Ele era muito inquieto, ele era muito... ele questionava e ele começou realmente a varrer um pouco do excesso de academicismo que Ingres e Couture exigiam no único salão onde as pessoas os pintores poderiam exibir os seus quadros para então conseguir alguma coisa, serem vistos, serem comprados, enfim. E lá foi ele de novo e foi rejeitado. Inclusive, olha o que eles alegavam. Ingres, gente. Ingres e Couture, você se nega a respeitar o Matisse. Lembra que ele falou? Então o Couture meio que pegou no pé dele. Então era uma razão para não aceitar. Não, toda vez que ele ia... Dizem que Manet foi um dos pintores tão recusados, que Napoleão III ajudou na abertura do Salão dos Recusados. Isso mesmo, existe essa história, que depois eu vou contar. Chega 1861 e olha o que acontece de legal. Manet consegue a aprovação que um retrato de Monsieur Manet e Madame Manet, pais dele, fosse aprovado para o tal salão, porque trazia e respeitava o seu mestre, o Couture. Juntamente com este quadro, veio
ele conseguiu colocar o guitarrista espanhol. É esse quadro que está aparecendo e que eu quero que vocês observem. Porque ele mereceu uma atenção geral e elogios da crítica por suas cores, animadas pelo charme do personagem. Você repara que é uma coisa que já começa a sair do acadêmico em todos os aspectos. Em todos os aspectos, né? E ele retrata uma pose que não era uma coisa muito rígida, as cores eram alegres e era uma coisa da vida real, que não era muito costumeiro na época. Mas foi extremamente elogiado e foi este quadro que foi colocado quase a fórceps no salão, por sorte, porque ele conseguiu fazer algo que o antigo mestre dele queria, que ele começou realmente a ser notado pelos intelectuais, pelos jovens pintores, e aí começa o grande Manet. Era considerado um pintor que agora ele se distingue pelo pitoresco, pelo exótico, e isso vai atrair atenção, porque o que acontece? Os mais jovens viram nessa obra, que ele já gostava dos espanhóis, lembra? Que ele ia no Louvre, ele não tinha viajado. Eles veem nesta obra já muito de Goya e Velázquez. Porque o estilo era moderno e ele ganha até uma menção honrosa nesse salão. Apesar de ser o cara mais recusado. Muito bem. E aí ele abre um estúdio na Rua Guyot e ele começa a ser visitado por tantos intelectuais, tantos jovens, e começa também a ser citado nos cafés. Vocês se lembram que eu falei do tal café Gerbois dos impressionistas? Que eles se reuniam para falar a respeito de arte, da inquietação deles. Eles estavam cansados daquela arte acadêmica, rígida. E quem começa a frequentar também lá, mais velho que os jovens, é Manet. Eles diziam que esses lugares eram o fermento da época, o burburinho, as discussões. Eles queriam movimentar, né? E vamos pular agora um pouquinho para outro aspecto. Ele, nessa época, ele já tinha pintado Olímpia e o Almoço na Relva. Então ele era... Gente, olha esses dois quadros. Para a época era um escândalo. Então ele começa a virar referência de coragem para esses novos pintores impressionistas. Primeiro fator para ele estar dentro dessa onda é a revolução, o querer mudar. Então, por isso que ele começa a ter uma certa paternidade do movimento. Agora a gente pula para 1865. O que acontece? Em 1865 ele viaja realmente para a Espanha e no Museu do Prado ele se apaixona realmente porque ele vê ali ao vivo e a cores as obras de Goya e Velázquez e ele faz essas obras que agora eu apresento a vocês. Lindas, diferentes, maravilhosas. Mas aí eu pergunto para vocês, puxa vida, o que fez com que Manet tivesse, o que ele tinha a ver com a turma dos impressionistas, se ele pintava somente, ele não gostava de pintar no plein air, ao ar livre, natureza não. Ele, mesmo tendo esse espírito livre, ele nunca pintou, nunca participou de uma exposição impressionista, exclusivamente impressionista.
E para ele, o que era importante pintar? A realidade sociopolítica e econômica da cidade, do burburinho. Ele era urbano. Então, ele se distanciava dos impressionistas. Por isso e por mais um detalhe que eu falei no outro vídeo, o preto. Como vocês podem ver neste quadro, o balcão, né? Balcão. Que foi banido, como eu já falei no outro vídeo, pelos impressionistas. Mas o que aproximou o Manet dos impressionistas? Vamos ver. O que o Manet tinha a ver com os impressionistas, né? A gente pensar. Eu falei tudo isso que não tinha. Então tem as coisas sim. Uma delas eu falei lá atrás, que eram as cores puras, certo? As pinceladas leves, a simplicidade das formas. Sabe por que a simplicidade das formas? O japonismo, quando veio, ele influenciou muita gente, muito, definitivamente. Quando ele veio para a Europa, ele influencia também Manet. E a simplificação das formas que Manet usa muito, vocês vão ver nos próximos vídeos que eu vou estar analisando obras. E isso é muito carregado em Manet, as pinceladas leves, e uma coisa muito legal, as cenas de gênero. Na época era o seguinte, o cotidiano era considerado pintura decorativa, pintar o cotidiano, assim, um cantor, uma pessoa, e passa com Manet a ser obra-prima. Vocês vejam a importância desse pintor, o que ele teve que fazer para meio que derrubar, empurrar um Ingres, né? Não derrubar, gente, mas conseguir começar a impor o estilo dele. Ele é considerado um cara muito controverso, foi considerado até hoje controverso. Ele questionava, não só nas pinturas, mas no modo de agir e falar, a pintura, a vida urbana, a moralidade, principalmente em Olímpia. Vocês vão ver que eles põem, não é? Então, é isso, gente. A força de Manet, eu não entendo porque as pessoas esquecem de Manet. Eu mesma esqueci às vezes de Manet, mas não pode. Ele empurrou, portanto ele fez nascer, vamos dizer com licença da palavra, forceps, o impressionismo, simples assim. Essa é a importância. E tem um quadro muito importante que eu vou falar, que vai ser que eu considero um dos quadros mais importantes, que é o Bar no Folies Bergère. E esse quadro já foi pintado quase no final da vida dele, porque ele viveu muito pouco, como eu falei, 51 anos apenas. Mas ele tem uma sacada. Gente, vocês vão adorar. Não percam o próximo vídeo, tá bom? Por hora é só. E eu quero saber se vocês estão gostando. Deixem aqui as opiniões de vocês. Não esqueça de dar o like e tocar o sininho, gente. Toquem o sininho para que possamos crescer e o YouTube avisar vocês quando chegar novidades ou coisas novas do canal, tá bom? Um beijo, por hoje é só, até a semana. Tchau, tchau.